A insurreição nacional de 18 de janeiro de 1934 resultou de um longo processo de luta social e sindical pela melhoria das condições de vida da classe trabalhadora. Surgiu como um movimento nacional de contestação à ofensiva corporativa contra os sindicatos livres, por força do recém-publicado Estatuto do Trabalho Nacional de Organização dos Sindicatos Nacionais, em setembro de 1933, pelo Estado Novo. Chegámos aqui ao sindicato também, ao princípio ainda também, não era aquele, antes do 25 de Abril, era mais para o lado dos patrões para nós, enfim. Eram os próprios patrões que nomeavam quem é que ia representar o sindicato, não éramos nós. Estávamos ali costas voltadas, não é? Foi a luta dos trabalhadores para terem um sindicato em que eles tivessem voz, tivessem presença, e os sindicatos eram nomeados por Estado. Não é? Eu lembro nessas reuniões que havia sempre grandes discussões e no outro dia havia prisões. E então levavam um ou dois a PIDE, ou até a Guarda Republicana, com a PIDE levavam-nos, não é? E isso é que foi a revolta. Porque queriam ter uma voz, porque os vidreiros, naquela altura, havia meses que não tinham trabalho. E quem tinha realmente mais atenção com eles eram as matas. As matas davam uma certa atenção a isso e davam trabalho nas matas. Sabem disso, plantar, essas coisas, o pinhal, limpar o pinhal, para lhe darem de fazer. Porque não havia nada que garantisse a vida aos trabalhadores do vidro. Este regime foi responsável por milhares de vítimas. Foram mortos em confrontos, prisões ou em situações de tortura, semeando um rasto de terror entre várias gerações de portugueses. O movimento saiu para a rua e desenrolou-se, embora desarticulado. Contudo, a falta de apoio militar e a fraca adesão e repercussão nacional condenou-o ao fracasso. Registaram-se greves gerais de caráter pacífico em Almada, Barreiro, Sines, Silves e manifestações operárias, mais ou menos violentas, na Marinha Grande, Seixal, Alfeite, Cacilhas e Setúbal. Foram sabotadas estruturas de transportes, comunicações e de energia entre Coimbra e o Algarve, com destaque para Leiria, Martingança e Póvoa de Santiria. Registaram-se confrontos armados com forças policiais em Lisboa e Marinha Grande, onde o movimento atingiu grandes repercussões. Porque o 18 de janeiro deu-se não era sempre só aqui, era para ser no Barreiro, sabe disso, não é? E teve-se conhecimento que os outros não iam naquela altura, mas a Marinha avançou na mesma. Sabendo que existiu, avançou na mesma. Foi para a luta. Podia ter dado mortes ou feridos. Houve 2 feridos, um com uma tiro numa perna e um guarda republicano, quando veio ao portão, deu uma chumbada. Foi os únicos feridos que houve. Era o voltou que um dia a fugir, o exército, o soldado, apanhou uma perna. Nas 3 primeiras décadas do século XX, a Marinha Grande viveu, em períodos alternados, uma grave situação de crise económica e social. Houve períodos de falta de trabalho, fome e doença que levaram ao descontentamento do seu operariado. A presença de um forte associativismo entre a comunidade marinhense, em particular junto do operariado vidreiro, terá sido determinante na consciencialização dos valores sociais em causa e no surgimento das várias associações de classes operárias. Quando, em finais de 1933, se iniciaram os preparativos da insurreição e greve geral nacional do dia 18 de janeiro de 1934, o Centro Industrial Vidreiro da Marinha Grande não ficou de fora. Em articulação com as organizações sindicais nacionais, o movimento foi liderado por José Gregório, Teutónio Martins, Manuel Baridó, António Guerra, Pedro Amarante Mendes, Miguel Henrique e Manuel Esteves de Carvalho. Entre a meia-noite e as 2 da manhã do dia 18 de janeiro de 1934, vários operários da Marinha Grande, na sua maioria vidreiros, reuniram-se em Casal Galego. Estavam munidos de ferramentas para corte de árvores e vias de comunicação, de espingardas, revólveres, pistolas e bombas. Organizaram-se em brigadas e receberam instruções por parte dos dirigentes do movimento. Cortaram as estradas de acesso à Marinha Grande e a via férrea.
Ocuparam a estação dos Correios e Telégrafos e o posto da GNR, com consequente rendição e desarmamento dos soldados da Guarda Republicana e distribuição de armas pelos revoltosos. Foram assim criadas condições para que se pudesse realizar a paralisação geral do trabalho na manhã do dia 18 de janeiro. São coisas que não esquecem, não é? Porque uma agitação daquelas era importante. Eu lembro que, quando começou, a volta de 1 hora ou coisa da noite, começamos a ouvir tiros, caçadeiros, não é? E está claro, e víamos as balas, ouvíamos, e iluminava as balas da Guarda Republicana, marcavam numa casa, na cantaria, e iluminava. O meu pai dizia, deita-se no chão, e deitámos no chão, porque o ataque à Guarda Republicana foi feito do meu terreno, do meu quintal. Lá está o muro, que até ao fundo ali é que atacaram a Guarda Republicana. E então havia uma voz que se ouvia sempre, continuamente. Arrendam-se, nós não queremos sangue. E era um dos revoltosos, que mais tarde, e conhecimento, comigo foi marinheiro. Agora não me lembro o nome dele, não me lembro o nome dele. E era sempre a voz que eu ouvia, rendam-se, nós não queremos sangue. Porquê? Porque a Guarda Republicana não podia fazer nada. Estava ali, eram meia dúzia de soldados, não é? E tinham da resinagem em cima, tinham o ataque. E tinham o letal no meu quintal. Foi uma revolta armada. Não foi uma revolta a brincar, foi uma revolta armada. Tem que ser com uma espingarda, não é? Mas está claro, eu sei que no meu quintal, depois ouvi ainda alguns a fugir, a saltar quando foi aquilo tudo, não é? A gente estava nos vidros das janelas e tal, e via-se que era essa figura vinha de vez em quando bater à minha porta, que ele tinha uma loja tipo taberna em frente da minha casa. Havia um muro que aquilo era diferente. Até um quadro do meu pai que tem essa pensão. E então havia ali um género de lá, tipo restaurante, um restaurante típico naquela altura, não é? O género de taberna. E ele vinha de vez em quando à minha porta para aqui e então, tenham calma, está tudo a correr bem, não há problema. Ora, daí uma hora ou que vinha outra vez, ora, é porque ele andava lá, senão não andava ali naquele corredor, não é? E nunca foi preso. Sei que ele era maçom, pertencia à maçonaria, andava com aqueles papilões muito grandes e tal, e esse era da maçonaria, era ao meu lado. Mais tarde, depois dos guardas republicanos também dele, isso não vi, não é? Apareceram depois revoltosos à minha frente. A gente para a janela viu, foram beber um copo ou qualquer coisa à taberna, não é? Vinham depois espingardas da Guarda Republicana às costas e tal, e foram lá. Foi as coisas que as pessoas que eu vi. Sei que eles não queriam fazer mal aos guardas republicanos, e tinham razão para isso. Foram alguns maltratados por eles, antes, quando eram presos, mas não. Foram entregá-los ao Dr. Calazans, à Fábrica Nacional, e lá, para os deterem lá. Calazans, está claro, deu-lhe a liberdade de estar ali, até que, mais tarde, eles sei que eles tinham tomado conta dos Correios, foi das primeiras coisas que tomaram conta, para não haver comunicações. Cortaram para a estrada da Bahia diversos árvores para que não houvesse o trânsito estar impedido, e era para, nos comboios, era para lançarem uma bomba. Essa bomba não foi lançada, porque quem foi encarregue de ir por lá teve receio de matar inocentes. Eu ouço ouvir isso de alguns revoltosos que depois falaram, e ele não pôs a bomba lá. Se bem que a bomba não adiantava muito. E a guarda, bastava umas horas, veio o exército de Líria. O exército, está claro, já com canhões e tudo. Aliás, está uma fotografia ao pé da câmara antiga, com os canhões e tudo. Porque não havia casos para canhões nem nada, não é? Porque as armas tinham eram de caçadeira. Havia uma pistola automática que o meu irmão achou no quintal, debaixo de uma spray que vendia. Fomos entregar depois lá à tropa, não é? Era uma pistola automática, isso era. Mas o resto eram caixas, cestos de cartuchos vazios no quintal, que eram espalhados por todos os lados. Enchiam os cestos e andavam a limpar aquilo tudo e tal. E está cá, depois deu-se realmente o final. Porém, o movimento foi contido logo ao início da manhã. Os insurretos foram surpreendidos com a chegada à Marinha Grande das forças policiais vindas de Leiria.
Seguiram-se o Regimento de Artilharia Ligeira 4 e do Regimento de Infantaria 7. Os revoltosos ainda resistiram, mas cerca das 8 ou 9 da manhã, as autoridades tomaram a cidade, onde declararam o estado de sítio. Mandaram encerrar as fábricas, iniciando as buscas e detenções daqueles que participaram no movimento, gorando o objetivo da paralisação geral do trabalho. Entram pela casa dentro, um barulho tremendo e dentro, fardas. Eu só me lembro que eram fardas, não era? Eu lembro-me de estar encostado num canto da casa. A casa era modesta. Começam a remexer aquilo, mas era um barulho, mas ouviam-se vozes por todo lado. Não sei se era eles a olharem com os mais velhos que estavam, creio que a mim não tenho ideia de me dizerem nada, nem sei dizer o que é que eles não querem saber. Tudo remexido, as portas, debaixo das camas, debaixo de tudo quanto lá havia, e foi tudo, tudo em estado de sítio. Esteve dias sem ser bem arrumada. O número de detidos terá ascendido a 131 pessoas. 45 revoltosos foram processados e condenados ao desterro pelo Tribunal Militar Especial, com penas entre 3 e 14 anos de prisão e ao pagamento de pesadas multas. Nesta conjuntura, iniciou-se um longo processo de luta contra o Estado Novo, contra a ditadura, a censura e o Estado corporativo. Reclamou-se o direito elementar à liberdade, do qual resultaram milhares de presos políticos, considerados de especial perigosidade. Alguns foram deportados para a Ilha de Santiago, no arquipélago de Cabo Verde, nomeadamente para a colónia penal do Tarrafal, conhecida como o Campo da Morte Lenta. Aí era praticado um regime prisional inspirado no modelo nazi, assente na arbitrariedade, na violência organizada e nos trabalhos forçados. Os revolucionários do 18 de janeiro foram derrotados num combate em que a heroicidade não bastava para vencer a enorme desigualdade de forças. Quer dizer, naquela altura, a Marinha era um ponto revoltoso que lhe dava um nome de perigo para virem para cá. Aquilo é perigoso e tal. Mas não, as pessoas davam-se para que toda a gente eram tratados por toda a gente. Não houve problemas nenhums, não. Como muitas vezes aconteceu na história, foi do amargo da derrota que o movimento operário revolucionário extraiu as lições para melhorar a sua organização e elevar a sua capacidade de luta. Assinalar o 18 de janeiro é também prestar a devida homenagem aos revolucionários dessa gloriosa jornada e à causa da liberdade, e cujos nomes permanecerão na memória do povo marinhense. A Marinha subiu muito depois do 18 de janeiro, porque havia ainda um interesse ao Estado de acabar com o ciclo revoltoso cá na Marinha. Não se esqueçam de lutar quando acharem que devem lutar, não deixarem lutar, porque se não lutarem, não vamos a lado nenhum.